É, se inscreveu. Deixa eu escolher um aqui para me perguntar. Ana Luísa, tá tudo tranquilo? Ana Luísa, tá sim? Ok, Ana Luísa. Anderson, tá tranquilo? Posso continuar? Ok, então vamos seguir aqui. Então, voltando lá, vamos lá onde eu estava, teste de desempenho. E como aumentar o ganho genético, né? Gente, biotecnologias da reprodução hoje é, ao mesmo tempo, a grande vantagem do melhoramento genético e o atraso do melhoramento genético também muitas vezes está associado a isso. Porque ao mesmo tempo que eu posso multiplicar muita coisa boa, eu posso multiplicar muita coisa ruim. Então, por exemplo, antigamente a gente falava, tinha um velho ditado, não sei se você já ouviu falar, que era vaca de milhão e touro de tostão. O que significava isso? Como os descendentes da vaca eram melhor, por exemplo, um touro. Se você quiser, num ano, você consegue tirar aí 50 filhos de um touro numa vacada. As fêmeas eram um animal por ano, né? Então, o que aconteceu? Com a inseminação artificial, você multiplicou o potencial de um touro, tá? Porque você pega uma dose ali, né? E as fêmeas, nós conseguimos aumentar também a transferência de embrião, por aí afora. Então, a gente tem conseguido o quê? Otimizar com as biotecnologias de reprodução. Uma fêmea pode deixar aí 500 indivíduos, 400, já vi, numa descendência. Então, o impacto da fêmea no melhoramento genético é muito grande. E, ao mesmo tempo, por exemplo, clonagem, né? Um animal morreu muito jovem, eu quero fazer um clone. Eu lembro que eu recebi, acho que foi em 2013 ou 2014, uma propaganda de uma empresa falando que o Brasil tinha sido recordista na clonagem naquele ano, 120 clones em um ano, né? Então, olha, eu lembro que quando teve vocês veem lá na genética, né, a Dolly, que foi um boom, esses dias até saiu uma reportagem de um clone da Embrapa, que pariu, né, se reproduziu, né, teve a sua prenhez nascida. Então, a gente vê que ficou uma coisa muito comum a clonagem. E os transgênicos que entram aí na parte de engenharia genética, que é uma outra discussão que nós temos aí também, referentes aí a major genes e inclusão de genes, aí é outra questão até ética que nós vamos ter que discutir mais à frente. Então, nós conseguimos aumentar o nosso ganho genético em bovinos. Em bovinos de leite, gente, isso está muito bem casado. É lógico que nós temos muita variabilidade genética em resultados. Você tem animais ótimos para essas características. Característica que eu falo, gente, acabou que, por exemplo, produção de embrião se tornou uma característica do indivíduo. Tem vacas que produzem muito embrião por aspiração e outras não. E também existe uma correlação negativa, muitas vezes, entre alta produção e reprodução. Lembrando que o animal na natureza, ele só se reproduz se ele tiver o quê? Condições ambientais para tal. Né? Isso é um pressuposto até básico lá se você for pensar alguns dados da genética básica, que falam que o animal, ele para reproduzir, ele tem que ter um ambiente para tal. Tanto é que algumas espécies, a época de reprodução vai estar conciliando com a época que tem alimento, por exemplo. Tá? Então, isso aí é fundamental para nós. Nós vamos falar também de consanguinidade e endogamia, quando a gente for, por que eu estou falando aqui? Quando a gente for fazer os acasalamentos, estudar pedigree, né, estudar catálogo de touros, a maioria hoje vem muito com essa questão da endogamia. E é engraçado que bovinos de leite, hoje, nós temos indivíduos que defendem os cruzamentos consanguíneos. O que o cruzamento consanguíneo ele pode trazer de benefício, que é a prepotência que nós vamos falar, e também ele pode trazer os genes deletérios, que nós já conversamos lá na teoria do melhoramento animal. Só que agora nós vamos ter que ter cuidado o quê? Principalmente quando a gente for falar de acasalamento dirigido. Equinos é muito comum usar consanguinidade, mas hoje tem muitas pessoas que têm essa dificuldade aí em fazer esse cruzamento e calcular essa consanguinidade. No catálogo de touros de algumas raças, já vem o cálculo do coeficiente de endogamia. E o efeito da endogamia negativo é aumentar a porcentagem de indivíduos com doenças genéticas recessivas. Aí a prepotência, que eu falei que é bom. Basicamente, essa foto é até de um criador, que chamava Zeid Sabe, estado de São Paulo. Ele partia muito do pressuposto de usar o cruzamento consanguíneo.
Quando, eu até falei isso para vocês, eu acho, na aula de teoria do animal, quando esses indivíduos são mais aparentados que a média da população, o que é a ideia da prepotência? É que a progênie seja mais homogênea. Por que um touro, o que a gente busca num touro? Que a gente fala de homogêneo e heterogêneo, né? Homogeneidade, gente, ela é importante para quê? Eu quero que todos os descendentes sejam parecidos e muito bons para a produção de leite. Então, quando o touro tem uma produção homogênea, ou a doadora também, ela consegue ter um padrão dos seus filhos. No caso da consanguinidade, é você pensar o seguinte: se eles são aparentados, tanto o pai quanto a mãe vão ter uma carga genética comum, certo? Só que essa carga genética comum pode fazer com que eles tenham a prepotência ou aumentar também a homozigose recessiva, que eu vou falar mais à frente para vocês, tá? Então, esse aqui é um exemplo de acasalamentos consanguíneos, e você vê que elas são muito padronizadas, né? É lógico que a foto ela foi feita nesse sentido, ó, tá até lá, ó, uniformidade, conjunto de vacas chita clara consanguínea, reserva do plantel XY aí, tá? Então, a verdade, essa foto foi mostrar o quê? Ó, consanguinidade também tem o seu lado. E se vocês forem pegar os primórdios do melhoramento genético, foi usado. Só que o pessoal começou a exagerar. E aí nós começamos a trazer com a consanguinidade as qualidades e também trazer consigo o quê? Os defeitos genéticos associados à homozigose recessiva. O que é a homozigose recessiva? Falando teoria do melhoramento animal, lembrando das letrinhas lá, né? Szinho, Rzinho, Rzinho, né? Então, isso aí é um problema, mas nós vamos falar disso também. E os defeitos que eu estou falando aqui, ó, lábio laporino, nanismo, falta de alguns membros e por aí afora, tá? Então, isso aí também a gente vai discutir em relação a isso. Lembrando que quando a gente for estudar as raças aqui, é importante a gente entender de variância genética, variabilidade. Eu lembro que o símbolozinho da variância, né, que nós temos lá, que é o desvio padrão ao quadrado, é importante entender qual que é a raça que nós temos hoje, né? A tamanho efetivo é um termo que a gente vai discutir também nos acasalamentos. Aqui, ó, só de curiosidade, ó, número de reprodutores, quantidade de reprodutores não significa diversidade, tamanho efetivo de população. Tamanho efetivo de população, gente, ele está associado muito ao seguinte, a variabilidade genética. Tipo assim, qual seria esse número, por exemplo, no Nelore, 10.420 reprodutores, por exemplo. Na verdade, quando você estuda os pedigrees, etc. e tal, você vê que no final das contas o tamanho efetivo da população é só de 34 indivíduos. Ou seja, se eu fosse calcular, 34 indivíduos são menos aparentados entre si. É como se fossem linhagens diferentes, falando de uma forma grosseira, para vocês entenderem mais facilmente. Mas é importante ter variabilidade genética também, para a gente trabalhar as linhagens. Lembra que eu falei, gente, nós vamos trabalhar muito com seleção e cruzamento, considerando raças diferentes e linhagens diferentes. Quando a gente cruza raças diferentes, a gente ganha em heterose. Vocês lembram que vocês calcularam a heterose? A heterose está associada à linhagem materna, à linhagem paterna, mas nós vamos discutir isso muito pela frente, tá? E olha a diversidade de raças. Nós temos nosso Cangaiã, que já não é tão comum, do Brasil, né? O Brahma, que nós temos aqui, Tabapuã, Guzerá, Nelore, Gir, né? Ao mesmo tempo, nós temos variabilidades nas linhagens de corte e também eu vou mostrar depois de leite também mais à frente. E qual que é os problemas que nós temos com pequena população? Redução da variabilidade genética, oscilação genética, endogamia, depressão e por aí afora. E alguns problemas que a gente vê com pequenas populações, a gente chama rebanhos de conservação. Nós temos aqui no Brasil, principalmente na Embrapa, a Sinagem, né, em Brasília, um banco genético, né? Isso também foi feito uma vez, não sei se até acho que foi na Finlândia, não lembro o país, que eles fizeram meio que uma arca de Noé com sementes de várias plantas no mundo inteiro. Que a ideia é o quê? É preservar as populações. Infelizmente, o ser humano tem deixado muito de lado. E muitas vezes a gente foca somente naquilo que dá um retorno comercial, né? Mas, por exemplo, pode ter uma raça que tem uma resistência a certa doença que nós não temos mais indivíduos dela, infelizmente. Então, a gente considera um tamanho efetivo de população, que é representado com a letra NE, no mínimo de 50, tá? Então, a FAO tem colocado este valor aí para nós em relação aos rebanhos de conservação. Aqui, ó, até algumas raças taurinas,
tá? Principalmente de origem portuguesa e origem espanhola, tá bom? Que alguns de vocês devem conhecer, esse aqui é até o chamado, as raças que nós chamamos algumas até de curraleiros, mas elas fazem são raças ibéricas, né? Que vieram primeiro aí com os nossos primeiros colonizadores que trouxeram essas raças e elas foram se adaptando ao nosso país. Então nós também temos raças adaptadas que conseguiram aí continuar o processo de seleção. E aqui, gente, eu fiz para vocês, até eu não, né? O Resende 2010, ele faz um compilado de como foi feito o melhoramento genético, né? Como que foi trabalhando. E isso está muito associado hoje ao que nós temos em relação a bovinos de leite e bovinos de corte. Lembrando que essa primeira aula nossa é um compilado que visa dar um embasamento que a gente possa seguir nas discussões dos programas de melhoramento genético de bovinos de leite e dos programas de melhoramento genético de gado de corte. Então, nós temos o quê? Primeiro, a avaliação visual é muito antiga, mais de 1000 anos. Ela ainda é existente, né? Quando vocês vão lá para visita técnica, Exposebu, ou participam de estágios, né, em exposições, etc. e tal, aquele juiz que está ali fazendo um julgamento, ele parte do pressuposto de uma avaliação visual, né? É lógico, tem a parte também das categorizações, que acaba que você faz uma seleção zootécnica com o olho, né? Isso, mas qual que é a grande questão disso? Primeiro, vai muito da experiência do avaliador, né? Então tem o peso do juiz. E agora eu falo muito, né? As experiências que vocês tiveram em relação a gado de leite são muito diferentes da minha, né? Não que seja melhor ou pior, mas é questão de tempo. Então a avaliação visual, ela depende muito disso. E a avaliação visual, ela tem duas formas de ser feita. Quando você cria mentalmente um modelo de esse aqui é o melhor reprodutor que eu acho, tem que ter isso, isso e isso. E comparo com o rebanho que eu estou avaliando, tá certo? Ou eu faço uma avaliação interna mesmo do rebanho. Isso aí é outro ponto importante também que nós temos. Depois nós passamos para as medições. Olha só, a medição tem mais de 100 anos. Muitas fazendas não medem nada. Não pesa leite, que é a ferramenta básica, controle leiteiro, gente. Ele é fundamental. Eu já fui controlador da BCZ e controlador do Girolando também, da associação. Dos dois eu era credenciado. Gente, é o básico. Não precisa ser credenciado nem nada, ser oficial, mas dentro da propriedade é fundamental. Pesar também os bezerros, quanto que cresceu, quando não cresceu, por aí afora. Medições ajustadas. O que é medição ajustada? Essa aí já é bem antigo também, mas é quando vocês veem assim, lactação ajustada à idade adulta. A gente cria um fator de ponderação, uma mensuração, e aí a gente multiplica, por exemplo, como é que eu comparo uma vaca de primeira cria, primeiro parto, com uma vaca idade adulta? Então a gente pega essa primeira lactação e ajusta ela à idade adulta, tá? Então depois eu vou mostrar uma tabela sobre isso, mas a gente fala medições ajustadas, para quê? Para tentar comparar coisas diferentes. Então isso também é importante. Os índices. O índice, gente, ele surge muito para tentar combinar diferentes características. Por exemplo, isso é muito usado no holandês, né? Tem os índices lá dos catálogos. Eu dou um peso X para gordura, mais peso Y para proteína, mais Z para produção de leite, e crio um índice. E aí, a partir desse índice, eu faço um ranking de todos os animais. Então, eles vão ser selecionados a partir de um índice, tá? Esses três próximos aí, tá escrito DEP, mas pode ser DEP ou PTA. O que mudou aí foi a forma de calcular. Quadrado mínimo era um método, modelo touro era outro método, modelo animal era outro método de calcular essas predições, né? O que vai ser passado para a próxima geração. Depois não se preocupe, eu vou explicar com mais calma o que é PTA, o que é DEP, por aí afora, são a mesma coisa. Mas isso aí mostra a evolução dos métodos estatísticos de estimação de parâmetros genéticos. Lembrando, parâmetro genético, herdabilidade, correlação genética, e por aí afora. E nós temos agora, mais recente, né, entre aspas, aí, a seleção assistida pelos marcadores genéticos, catálogos de touros já tem marcadores, por exemplo, para capa-caseína, seleção genômica, que já hoje nós não calculamos o valor genético do animal, nós calculamos o valor genômico desse animal também, porque as regiões genéticas estão inclusas já no cálculo desse resultado, ok? Então está aí uma seta, né,
que mostra como que foi evoluindo essa seleção dos reprodutores e a eficácia desse processo como um todo, tá? E agora nós temos algumas as novas abordagens. Dentro do melhoramento genético, nós temos vários tipos de formações, né? Nós temos aquele melhoramento convencional, que estuda, né? Isso aí é a base, na minha opinião, que é baseado no estudo dos genótipos, das médias, das variâncias, né? A gente sabe pouco sobre a questão do controle genético, e a seleção é baseada no somatório dos efeitos dos genes. Na teoria do melhoramento animal, vocês fizeram um exercício sobre isso, né? Nós estudamos muito genética de populações e genética quantitativa, né? Que é a base para poder estar incluindo aí o marcador molecular e os genes candidatos. Gente, essas três aqui tem muita estatística por trás e tem muita biologia envolvida. Então, é uma combinação importante. Então, por exemplo, não adianta nada eu saber de molecular, mas não entender de melhoramento convencional, não entender de estatística, porque até para estudar se uma região ela tem um efeito genético, eu tenho que ver se existe resultado significativo, né? Então, o que a gente faz, o estudo marcador molecular? A gente identifica algumas regiões do genótipo e tenta associar com variação, por exemplo, no fenótipo do animal, no resultado lá, por exemplo. Eu acho que essa região aqui, todo animal que tem essa região aqui, a produção de leite, ela é mais X, né? Então, isso aí é importante para nós em relação a isso, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. E seleção também associado aos genes candidatos, né? Alguns falam de major gene e por aí afora. Então, é um trabalho muito complexo que nós temos que fazer em relação a todo esse estudo aí que está sendo colocado, está sendo trabalhado. Então, isso aí vocês vão vendo e participando desse processo como um todo, tá? Mas é bom citar essas novas abordagens que nós temos aí e que vão fazer parte da matéria de vocês. Na época eu estudei melhoramento, a gente não falava tanto de genômica, nem falava de marcador molecular, mas pouco. Hoje já está aí no mercado e faz parte do processo de decisão e a escolha das matrizes e dos reprodutores. Lembrando, a seleção, o ganho genético, ΔG, que vocês vão lembrar, vocês fizeram até um cálculozinho básico, né? ΔG igual a herdabilidade vezes ΔS, né? Mas o ganho genético ele vai depender de 3 fatores importantes. Primeiro, a intensidade de seleção, quanto que eu estou escolhendo. Por exemplo, uma coisa é eu escolher o melhor animal em 1000, outra coisa é eu escolher o melhor animal em 20, né? A intensidade de seleção, ela varia bastante. O intervalo de geração, né? Isso é quanto tempo para alcançar. Então, às vezes, o bovino ele demora mais por causa do tempo da geração. O gado de corte ele é um pouco mais rápido que o gado de leite. E a acurácia. Quando eu coloquei essa seleção de reprodutores, na verdade, eu estou tentando aumentar a chance de dar certo. Todo mundo já deve ter escutado aquela frasezinha meio piegas, né? Ó, gente, 2 mais 2 não é 4, né? Mas a gente está tentando aumentar a chance de acertar nessa parte tão complexa que é o estudo da genética, que é o melhoramento animal, né? Que é a melhoria das próximas gerações. Então, essa acurácia nada mais é que uma busca incessante de tentar acertar e conhecer mais esse processo. Né? O melhorista, ele trabalha muito nesse sentido, né? De trazer esses vários conceitos que vocês aprendem aí para o melhoramento animal. E também a genotipagem de doenças, por exemplo. Até, gente, fica a sugestão aí, tá? Se depois quiser, eu até incluo lá na nossa sala do AVA, né? Tudo lá, que é a questão das doenças genéticas, né? A genotipagem, para tentar identificar touros que tenham problemas. Aqui eu coloquei alguns exemplos lá desse livro do Jonas, professor Jonas da UFMG. Vocês conseguem, eu acho que vocês conseguem acessar ele na internet. Depois eu vou ver se eu acho esse livro, né? Para vocês estarem dando uma olhadinha. Mas aí mostra uma listagem de problemas em bovinos, suínos, equinos, caninos. Vocês lembram lá o tanto que eu mostrei lá aquele o segredo dos pedigrees, é um vídeo que eu mostro para vocês na teoria do melhoramento animal, que é importante para nós aí. Aqui mais alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui já é coisas, alelos favoráveis, isso aqui a gente já acha nos catálogos de touros, capa-caseína, o alelo B está associado ao rendimento extra na produção de queijo, menor formação do colágeno, beta-lactoglobulina, né, maior produção de leite com maior teor proteico. Então, gente, nós já estamos usando essas ferramentas
de genótipos, né, dos genes, né, alelos favoráveis para a produção como todo. Então já é uma coisa que está associada, por exemplo, suínos, capaína e calpastatina, está associado ao alelo A da maciez de carne, ok? E essas incorporações de novas informações que vão gerar esse cenário aqui, ó. Pedigree, que nós já falamos, ou seja, conhecer a família. Nós temos um processo também que é a seleção por família, que nós vamos falar. Performance, coleta de informações, mensurar sempre, tá? DEPS, acurácia, índices, né? Índices de pedigree, performance, informações genéticas, né? Aumentar a acurácia, resposta à seleção, buscar genes, conhecer genes desconhecidos. Então, isso tudo aqui a gente vai estar chegando na chamada avaliação genética, tá? Aqui tem um livrozinho do Rezende. Esse aqui é o ponto. Quando eu mostrei aquelas duas vacas, né, Nelore de corte, ela buscava mais nesse sentido mesmo, que era mostrar que o fenótipo é o olho, né, o que a gente visualiza ali pontualmente. Mas para nós melhoristas interessa o valor genético, estimar com a maior precisão possível o mérito genético desses animais. Então, quanto mais informação eu tiver, é igual você pedir referência de alguém, né? Quanto mais informação tiver e quanto mais bom senso vocês tiverem em relação a esse processo, melhor vai ser esse trabalho como um todo. Então, nós vamos ter agora a seleção genômica, que é a seleção simultânea por vários marcadores, cobrindo todo o genoma, né, de forma que os genes estejam em desequilíbrio. Então, essa é muita coisa que nós vamos falar agora, é da seleção genômica. Tanto é que a seleção genômica é até interessante em gado de leite, ela nos possibilita principalmente o quê? Acelerar a seleção. Teoricamente, o animal, quando nasce, vocês conseguem a acurácia de 50%, 55% com a genômica do valor genético, por exemplo, de um animal que nasce para a produção de leite. Mas eu vou falar mais sobre isso também em outra aula. Hoje é mais uma citação. E isso aqui que é o programa de melhoramento genético. Nós temos as associações que promovem o melhoramento, os produtores, criadores, o mercado, que também pede os parâmetros. Nós temos o teste de progênie, que é as filhas dos touros. Né? O teste de progênie é isso, testar a progênie. E a identificação de touros geneticamente superiores. Essa roda, essa engrenagem, ela tem que estar muito em equilíbrio. Isso é importante para nós, tá bom? E aí nós vamos ter que lidar com as adversidades desse clima nosso tropical. Lembrando, gente, o nosso país ele tem uma extensão muito grande, então é muito mais complexo do que a gente imagina. Você tem aí baixa nutrição, você tem problemas de forragem de baixo valor, manejo pobre, estresse ao calor. Isso gera menos produção de leite, menos fertilidade, maior intervalo entre partos, maior maturidade sexual. Esses são algumas das adversidades que nós temos. Mas nós temos muito mais coisas, gente. E, ao mesmo tempo, também nós temos um ambiente no sul do país que é muito frio, você tem o norte do país que é muito úmido, você tem o nordeste, você tem as adversidades da seca. Então, é um trabalho muito complexo, gente. E os nossos cruzamentos em relação a isso também. Então, nós falamos um pouco de seleção e nós vamos falar também de cruzamentos em relação a isso, ok? Então, esse é um ponto-chave que nós vamos ter que avançar e estudar bastante coisa em relação a isso, ok? Pessoal, vocês podem ligar as câmeras, aqueles que têm câmera e se sentem à vontade em relação a isso? Vamos ver se está todo mundo aí. Alguém dormiu aí? Será que eu estou... Pessoal, vocês estão aí ou vocês estão... Gustavo, quem mais? Gustavo já ligou, a dele já congelou. Anderson está aqui. Então, gente, hoje, ó, como é a nossa... Pode escrever no chat, às vezes é mais fácil também, né? Júlia, Fernanda, Ana Luísa, Caio também está vivo, Vitor está vivo. Então, gente, eu não vou... Até por uma questão aqui... Opa! Por uma questão, deixa eu parar minha apresentação. É tanta... Deixa eu voltar agora a minha... Alterar layout? Não, tá bom, sim.
Então, gente, hoje nós, como é a nossa primeira aula de forma assíncrona, né? Eu vou tirar esse restante do tempo que nós temos de aula, foi 1 hora mais ou menos de aula, né? 55 minutos, porque eu sei que também a questão da aula online tem um tempo diferente da aula presencial. E eu queria também ouvir de vocês, né? Eu coloquei lá um livro, né? Um capítulo que eu tinha escrito sobre a questão de a parte principalmente características de tipo linear. Coloquei lá também uma sala de chat para vocês colocarem dúvidas em relação a isso. E também coloquei uma avaliação para vocês colocarem lá um fórum, né, para vocês estarem acessando e colocando. Né, a turma, eu acho que são em torno acho que de 20 pessoas, hoje vieram 12 a nossa aula, mas eu vou deixar gravada também a aula, aqueles que quiserem ter acesso. E a minha pergunta é se vocês preferem esse formato de aula síncrone, pelo menos 1 hora por semana, porque eu vou deixar a outra 1 hora para vocês fazerem outras atividades que eu forem passando, ou vai ter dia que a gente vai um pouquinho mais, porque eu sei que também tem um pacote de dados de vocês aí que pode consumir muito. Então, vocês acharam que a aula foi boa nesse sentido, ou vocês querem mais assíncronos? Porque aí eu já vou deixar marcado para a próxima semana, vou mandar no chat lá, a nossa aula na próxima semana aí, para a gente estar continuando a conversar sobre melhoramento de bovino de leite, né? O que vocês acham? Tá ok? Foi tranquilo? Vocês já estão fera, né? Ok? Responde no chat, gente, senão eu parto do pressuposto que eu sou, tá tudo ok, tá? Então deu para entender, gente? Às vezes, se eu estiver falando rápido, vocês me chamam, dá o grito, falam, ó, Rafael, tá uma porcaria, me chama aqui, a gente vai alinhando junto. O material que vocês conseguiram acessar lá, o livro, foi tranquilo? E eu acho também, gente, o mais importante é que vocês viram o meu rosto, que eu acho que deve ser o que vocês estão com mais saudades, né? Que eu acho que é o mais interessante desse tipo de aula, né? Tá? Então, assim, eu vou tentar dar sempre 1 hora, 1 hora e 15 no máximo de aula. Qualquer dúvida, vocês mandem e-mail, tá? Passem aí qualquer tipo de dúvida, eu estou à disposição, ok? Então, gente, por hoje a gente encerra, tá? Não vou delongar muito. Semana que vem já fica marcado. Hoje eu atrasei uns 10 minutinhos por causa de outra reunião que eu estava aqui antes, tá? Então eu peço desculpa, mas eu vou tentar sempre estar. Eu entrei na sala antes para avisar que eu ia atrasar um pouquinho, mas eu quero tentar começar o mais breve